Tudo começa quando o advogado de Samantha fala que sabe aonde está o filho de Angela, e ela implora para ele dizer logo. Enquanto isso, Álvaro invade a sala de Samantha querendo saber aonde está seu filho, mas ela diz que ele nunca vai saber, e que é assim que ele vai pagar por tudo que fez a ela. Álvaro implora para ela fazer com ele o que quiser, mas não fazer mal ao menino, e Samantha fala que só vai terminar o que começou quando mandou matar ele na barriga de Angela. E Álvaro furioso fala que já sabia que tinha sido ela. Ele continua insistindo para ela não fazer nada com seu filho, mas Samantha joga na cara dele que Álvaro precisa pagar por ter feito promessas de amor que jamais iriam se cumprir. E também por ter acabado com a beleza e vida dela. Por outro lado, Leonardo pergunta para Stella se ela viu Angela, e a moça diz que sim, e que ela estava correndo e parecia que estava com pressa. E Léo pergunta se ela sabe para onde ela foi, mas Estrela diz que não, mas o advogado chega e diz que sabe. Samantha vai até a sala de Dario e pergunta o que ele quer, e Dario comenta que o que ela fez com Angela na sala de reunião foi muito grave, e sabe que provavelmente ela está metida no sumiço do filho dela, mas Samantha fala que ele jamais vai provar isso. E então Dario diz que o conselho se reuniu e decidiu uma coisa, e ela diz que é dona daquele lugar, mas ele entrega um documento e fala que ela está demitida. Por outro lado, Angela está chegando no esconderijo que Félix está com seu bebê, e então escuta o choro do seu filho e acaba tropeçando em uma garrafa. E Félix escuta e começa a andar com o menino. Ela sobe as escadas e vai seguindo o choro do filho, quando encontra eles e grita para Félix entregar seu filho. Mas ele diz que ela precisa pagar por tudo que fez, e isso é uma vingança de Samantha, e manda ela se manter distante senão vai matá-la. Leonardo também chega e em seguida Valdomiro vê, e ele grita para Leonardo sair de lá. E então vai para cima dele, mas Léo dá vários golpes e desmaia ele, e sai correndo atrás para encontrar Angela. Enquanto isso, Angela enfrenta Félix e desarma ele, e tenta pegar Josué, mas ele é mais rápido, e então deixa o menino pendurado e fala que vai jogar ele lá embaixo. A polícia chega e prende Valdomiro, e lá em cima Angela está pedindo para Félix não fazer nada com seu filho, e em seguida eles escutam a voz de Leonardo, e então Félix se distrai e Angela consegue agarrar o filho, e empurra Félix lá embaixo, mas também desmaia, e Leonardo fica desesperado chamando por ela. Samantha fala que Dario está louco se acha que ela vai deixar seu hospital, mas ele diz que ela já está fora, e Samantha fala que quando ele chegou ali não era nada, e ela sempre foi a dona, e diz que só se envolveu com ele para fazer raiva em Álvaro, e garante que ele não presta como homem, e então começa a bater em Dario, e ele chama os seguranças que vêm para levar Samantha, e ela faz um escândalo dizendo que aquele hospital é dela. Leonardo fica desesperado quando vê que a cabeça de Angela está sangrando, e então liga pedindo uma ambulância. E então os policiais chegam e ele entrega o bebê. E o inspetor pergunta por Félix, e ele aponta para baixo, e então eles veem Félix estirado no chão. Um tempo depois, Angela chega no hospital às pressas, e Álvaro fica desesperado querendo saber o que houve, e Léo explica e então Dario pega o menino para ser revisado, e fala para Léo ficar tranquilo porque ele precisa ajudar Angela, e Álvaro segue angustiado. Na vila,
Ed recebe uma ligação de Leonardo contando que já encontrou Ângela e Josué, mas que ela está muito mal, e então diz que o inspetor precisa de uma ajuda deles, e então passa para Garcia falar com ele. Ed coloca no viva voz, e o inspetor fala que Ângela precisa de uma testemunha para depor contra Félix, porque se ele morrer ela vai ser culpada. E então eles falam que o vizinho que passava as informações pode dizer, mas que eles vão precisar encontrá-lo. E então o inspetor pede para eles correrem com isso. Félix está todo quebrado, e o inspetor pergunta para o doutor Galego se ele vai sobreviver, e o doutor diz que não sabe, e que ele precisa ser operado, e que se sobreviver nem imagina. Como vai fazer para seguir com sua vida? Ed conta que Leonardo disse que Ângela está no hospital, e então a Adela fica desesperada dizendo que precisa ver sua filha, e Nancy diz que pode acompanhar ela. E em seguida o telefone toca e é Hélida, que conta que Ângela está em estado grave, e então a Adela fica muito nervosa e diz que vai para lá, e Luz a acompanha, e Ed fala para Nancy que o inspetor disse que Ângela pode ser acusada caso Félix morra, e então ela fica chocada e eles também saem da casa, e Oscar fica com as crianças que estão muito tristes. Do outro lado da cidade, Pablo e Abel chegam em um lugar procurando pelo vizinho fofoqueiro, e então tocam a campainha e encontram ele, e Pablo já vai partindo para cima, e ele tenta se defender, mas Pablo segura e Abel começa a bater, e ele diz que não queria dizer nada, mas Félix obrigou, e então eles falam que agora ele vai dizer isso para a polícia. E então levam ele. Samantha chega em casa e Elsa pergunta se ela está bem, mas ela manda a funcionária trazer mais bebidas para ela, e em seguida recebe uma ligação de Alma, e fala que pensou que ela já tinha morrido, e Alma pergunta como ela pode dizer uma coisa dessa, e diz que precisa pedir um favor, e diz que está morrendo, e que não quer que sua filha seja criada por Ângela, e então pede para Samantha ficar com a menina. Mas ela diz que jamais vai fazer isso, e que o pai é Léo, mas Alma implora, e ela diz que não, e desliga na cara dela, e Alma começa a se sentir mal. Nestor fala para Álvaro que tudo vai ficar bem, e em seguida Dario chega com Josué e fala que ele está perfeito, e nisso Adela chega com os amigos e pega o neto, e quer saber como Ângela está, mas Álvaro fala que não sabe nada ainda. Leonardo se aproxima e fala que Ângela está grave, e que ela precisa despertar, e o neurologista disse que se ela não acordar em algumas horas vai ser considerado que ela está em coma, e deixa todo mundo desesperado. Álvaro se afasta com Leonardo e pergunta quão grave é. E ele diz que muito, e então Álvaro suplica para Léo salvar Ângela, porque não pode viver sem ela. E Léo diz que ele também não, e então Álvaro garante que se ele a salvar vai deixar os dois em paz. Enquanto isso, Samantha sai quebrando tudo que vê pela frente, e então pede desculpa a seu pai porque tiraram o hospital dela, e também a sua mãe, porque todos adoravam ela. Mas fala que todos a odeiam, e então Elsa chega, e Samantha fala que todos a odeiam, e pergunta se ela também vai roubar o que é dela. E em seguida pede para Elsa não ir embora porque ela é a única pessoa que restou, e quando ela se aproxima, Samantha começa a gritar e fala que é dona do Hospital Verga, e que ninguém pode com ela, e então tira a máscara e começa a dar risada.
No hospital, Nancy conta para os amigos que Abel e Pablo já encontraram o vizinho e que ela vai depor, e então eles dão graças a Deus. E o inspetor fala que se Félix sobreviver, só ele vai ser culpado por isso, e Ed diz que ele precisa pagar. O advogado de Samantha passa, e então Álvaro e Nestor vão atrás dele, e então Álvaro agarra ele e leva para dentro de uma sala, e fala que ele é cúmplice de Samantha no sumiço de seu filho, mas ele diz que isso não é verdade, e quando soube avisou logo a Ângela, e então o inspetor chega e quer saber se está acontecendo alguma coisa. Álvaro diz que não, e então o advogado fala que precisa denunciar Mirta pela morte de Sandro, Úrsula e Benjamin, e também pela fraude na instituição Josué Gutierrez, e também a Samantha por ser cúmplice e estar envolvida com diversas outras coisas, e então Álvaro diz que vai deixar eles a sós para conversarem melhor. Alma está sendo cuidada pela doutora, quando Leonardo chega e a doutora explica que ela não está nada bem, e então Léo pede para ficar com ela um pouco, e Alma fala que já sabe que vai morrer, e que a menina vai ficar com ele, e pede para Léo prometer que ela não vai ser criada por Ângela, mas ele diz que não pode prometer algo que não vai cumprir. Alma pede por favor para ele não falar para a filha que ela era mal, e pede para Léo perdoar ela, e ele diz que ela vai saber que a mãe era muito bonita, e que ele a amou muito quando a conheceu, e então perdoa e também pede perdão a ela, e em seguida Alma começa a se bater na cama, e ele grita pela doutora que vem e pede para ele sair do quarto. Nancy liga para o subsecretário de saúde e conta que Ângela está em coma, e que eles estão bem perto de completar o dinheiro, e então ela fica furiosa com a resposta dele, e depois conta para Daryl que só Ângela pode firmar o contrato, e ele diz que ela precisa acordar. O advogado mostra o áudio de Mirta para o inspetor, e ele pergunta por que ele só disse isso agora, e o advogado fala que ficou sabendo há pouco tempo, e se recusa a ser cúmplice de tantos absurdos, e então o inspetor diz que vai entrar em contato para ele depor diante do juiz, e ele diz que tudo bem, mas que agora o inspetor precisa correr porque com certeza Samantha vai tentar fugir. Em seguida, ele liga para Samantha e fala que a polícia está indo atrás dela porque Mirta entregou, e manda ela fugir o quanto antes e deixa a Patricinha apavorada. No hospital, Leonardo e Gallegos contam para Adela e os amigos de Ângela que ela não está respondendo, e que a partir de agora está considerada em coma. E então Álvaro diz que é tudo culpa dele por ter despertado a ira de Samantha. E então Léo furioso fala que se ela não acordar ele vai ser culpado disso para sempre. Na mansão, Samantha está desesperada arrumando sua mala para fugir, e em seguida Elsa chega perguntando se pode fazer alguma coisa por ela, mas Samantha manda ela sair da frente e sai correndo. Quando ela chega lá embaixo se dá conta que a polícia já está na porta pedindo para entrar, e então ela sobe de novo apavorada. Enquanto isso, Leonardo vai com sua filha até o quarto que Ângela está. E então apresenta ela à menina, e pede para ela acordar, porque precisam viver muitas coisas juntos, e diz que ainda precisam se casar e montar a clínica, e implora para Deus não levar ela. A polícia entra na mansão, e o inspetor fala que eles têm uma ordem de prisão, e manda seus companheiros procurarem por Samantha. Adela vai falar com Léo, e pede para segurar a filha dele, e então fala que entende a dor dele,
e que quando seu marido faleceu ela não tinha vontade de nada, mas lembra que existem pessoas que precisam dele, começando por essa menininha, e então Leonardo agradece a ela. A noite chega e Oscar vai até a sala de Nancy, e ela conta que está triste porque o prazo da fundação vence no dia seguinte. E eles não vão conseguir montar a clínica, mas Oscar diz para ela ter ânimo, e que Angela vai acordar e colocar tudo no lugar. Enquanto isso, Adela está conversando com Angela, e conta que todos os amigos estão lá fora rezando por ela, e fala que ela precisa acordar, porque é forte como sua avó e também como ela. E nisso Álvaro chega e diz que sabe que não merece, mas gostaria de pedir um tempo a sós com Angela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.